Olá, bem-vindos ao História em Casa. E hoje a gente vai fazer a seguinte reflexão. Alguém falou fascismo? E aí, esse tema que é série de várias discussões, né? Hoje, principalmente, o Brasil acordou aí com várias redes sociais, né, de várias pessoas trazendo aí o símbolo antifascismo. Mas será que a gente já refletiu o suficiente sobre esse tema? Então eu vou hoje fugir daquele padrão comum de aula, trazer como que funciona na história, e hoje eu vou trazer aqui algumas citações e algumas indicações aí se couber a quem estiver assistindo. E a gente começa mais ou menos assim, ó. O que chamo de fascista é um tipo psicopolítico bastante comum. Sua característica é ser politicamente pobre. O empobrecimento do qual ele é portador se deu pela perda da dimensão do diálogo. O diálogo se torna impossível quando se perde a dimensão do outro. O fascista não consegue relacionar-se com outras dimensões que ultrapassem as verdades absolutas nas quais ele firmou seu modo de ser. Sua falta de abertura, fácil de reconhecer no dia a dia, corresponde a um ponto de vista fixo que lhe serve de certeza contra pessoas que não correspondem à sua visão de mundo pré-estabelecida. Esse trecho é retirado do livro da Márcia Tiburi, que se chama Como Conversar com um Fascista, do ano de 2015. Voltando mais um pouco para entender isso, a gente vai diretamente para o ano de 1921, onde Sigmund Freud escreve aí seu livro Psicologia das Massas e Análise do Eu. A gente precisa entender aí que em 1921, quando Freud está fazendo essas escritas, a gente está no período de entreguerras, então entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, 1921 muito perto do final da Primeira Guerra, e a ascensão do nazismo e do fascismo na Europa, tá? Ali na região onde ele vive. Sigmund Freud teve até que se refugiar por conta do nazismo, né? Então, tentando compreender aí o eu como indivíduo e a massa, essa massa que é o funcionamento dos grandes grupos e os mecanismos inconscientes que propiciam que uma multidão de seres pensantes se submeta cegamente a um líder, então, portanto, a massa não é racional. Freud vai se debruçar sobre os estudos de Gustave Le Bon, que escreve um livro chamado Psicologia das Multidões, lançado em 1896. Por que eu estou dizendo aqui Psicologia das Massas e das Multidões? Para compreender esse movimento onde uma multidão cegamente vai seguir um líder como um grande herói, como um pai, como o salvador, tá certo? E aí, dentro do livro do Freud tem alguns recortes de Psicologia das Multidões de Gustave Le Bon, e eu gostaria aqui de compartilhar com vocês 3 recortes. Primeiro, visto que a massa não tem dúvida quanto ao verdadeiro e falso, e ao mesmo tempo tem consciência de sua grande força, ela é tão intolerante quanto crédula na autoridade. Ela respeita a força e se deixa influenciar apenas mediocremente pela bondade, que para ela significa apenas uma forma de fraqueza. O que ela exige de seus heróis é força, inclusive violência. Ela quer ser dominada, oprimida e temer seus senhores. No fundo, completamente conservadora, ela tem a mais profunda aversão a todas as novidades e progressos e um respeito limitado pela tradição, tá certo? Esse é o primeiro recorte. O segundo é um sentimento de poder incrível que lhe permite ceder a instintos que, estando só, ele manteria sob controle. E cederá com tanto mais facilidade a eles, porque sendo a massa anônima e por conseguinte irresponsável, desaparece por completo o sentimento de responsabilidade que sempre retém os indivíduos. Então aqui faz uma análise do indivíduo sozinho e do indivíduo na massa e suas ações nessa relação. E o terceiro recorte é tendência a transformar imediatamente em atos as ideias sugeridas.
Tais são as principais características do indivíduo em massa. Ele não é mais ele mesmo, mas um autômato cuja vontade se tornou impotente para guiá-lo. Tá certo? Dando sequência aí na linha do tempo, eu vou para 1971, se debruçar sobre os estudos de Florestan Fernandes, na publicação de Notas sobre o Fascismo na América Latina, e aí com comentários também do professor José Henrique Artigas, que no seu vídeo que está no YouTube chamado Fascismo na América Latina, também se debruça sobre os estudos de Florestan Fernandes. E aí eu vou ler aqui. Regime de característica totalitária, que acontece em diversos lugares do mundo e de formas variadas. Então a gente não consegue colocar o fascismo do mundo inteiro numa bandeja, vai depender de cada situação político-social da região onde ela vai se desenvolver. Normalmente ela se desenvolve em forma de totalitarismo, que é o totalitarismo? É a hegemonia política de um grupo sobre as estruturas do Estado e o uso do Estado como forma de opressão a seus opositores, a negação de direitos, a negação de liberdades e das conquistas sociais. Só que cuidado, há fascismos que não precisam de totalitarismo. Então, tomar o Estado. Por quê? Ela se faz da frágil ou das frágeis estruturas democráticas que podem ter em algumas situações políticas por aí no mundo, tá certo? Então, ou totalitarismo ou ela se faz dentro de democracias frágeis, tá certo? E aí eles continuam dizendo que os países latino-americanos, eles não são plenamente soberanos e nem tem como ser, porque são marcados pelo colonialismo e pela desigualdade social, então ficam diretamente dependentes, então, portanto, subordinados aos interesses das grandes nações soberanas do mundo, então, a burguesia internacional, né, quem detém o capital. São, portanto, então, aí, subordinados a esse capital, né, com a política relacionada a interesses do grande capital internacional. Só que aí acontece um fato importante. A partir do século XXI, os Estados Unidos começam a perder sua hegemonia na América Latina como um todo, que exerceu esse poder durante todo o século XX. Como que essa situação mudou um pouco? Né? A gente vai ver aí que diversos países da América Latina elegeram governantes de centro ou centro-esquerda, ou até mesmo de esquerda. E aí os Estados Unidos vai mudar o seu posicionamento. Como que a gente pode apresentar que os Estados Unidos vêm perdendo essa hegemonia no século XXI? Com o surgimento de alguns grupos, G20, que depois vai se tornar G22, o surgimento do Mercosul, da Unasul e principalmente o mais poderoso de todos, os BRICS, que vai colocar o Brasil ao lado de Rússia, Índia, China e África do Sul, perdão. Tá bom? Então os Estados Unidos vai começar aí, a partir do século XXI, endurecer de novo. De que forma? Auxílio financeiro militar, ampliando relações diplomáticas e incentivando a desorganização das instituições em países que não se alinhassem com os seus interesses. A gente pode pegar um exemplo muito importante aqui, que é Honduras, Paraguai e Brasil, que tiveram seus presidentes destituídos porque eram progressistas, certo? Ou eram, não porque eram, mas eram progressistas. E aí não é coincidência a gente ver uma personagem chamada Say Liliana Ayalde, que é embaixadora em Honduras quando acontece o golpe. Após o golpe, se muda para o Paraguai, onde ali vai ser destituído Fernando Lugo em 2012. Depois ela vem para o Brasil em 2013, onde Dilma Rousseff sofre o impedimento em 2016, tá certo? Essa é a personagem Say Liliana Ayalde, que vocês podem encontrar em pesquisas aí pela internet. Ela é uma embaixadora que passou por Honduras, Paraguai e Brasil, e esses três países tiveram a derrubada dos seus governos progressistas e aí depois a transformação em governos não tão democráticos assim, tá? E para finalizar, eu gostaria de ir para uma poesia de Fernando Pessoa que tem o título O Rei Reside em Segredo. E é assim: o rei reside em segredo, no governar da nação, que é um realismo com medo, chama-se nação ao rei. E tudo isto é rei-nação.
A república pragmática que hoje temos já não é a meretriz democrática. Como deixou de ser república, agora é somente ré. Tá certo? Então, pessoal, eu vou deixar as referências aqui nos comentários. Se tiver interesse, procure os textos. Se tiver mais alguns textos, indique. E boas reflexões. Nos vemos no próximo vídeo.